Vamos refletir um pouquinho na palavra de Deus. Queria que você abrisse a sua Bíblia em Mateus, capítulo 7. Mateus 7, a partir do versículo 7. Mateus 7, a partir do versículo 7, a palavra de Deus nos fala assim: Pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abri-se-vos-á. Pois todo aquele que pede recebe, o que busca encontra, e quem bate, abrir-se-lhe-á. Ou qual dentre vós é homem que, se porventura um filho lhe pedir pão, lhe dará pedra? Ou se lhe pedir um peixe, lhe dará uma cobra? Ora, se vocês que sois maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais o vosso Pai, que estás nos céus, dará coisas boas aos que lhe pedirem. Vamos orar. Senhor, louvamos, exaltamos, Senhor, agradecemos, meu Deus, por essa noite, agradecemos, Senhor, por esse momento, queremos refletir da Tua palavra. Senhor, que o Senhor fala aos nossos corações, me use, meu Deus, como canal, Senhor, da Tua mensagem aos Teus filhos, é o que te pedimos em nome de Jesus, amém. Esse texto, ele é uma maravilhosa declaração, né? Uma declaração animadora para todos nós, que o próprio Jesus vem nos dar, falando sobre nós pedirmos e como Deus está disposto a nos atender. Ele vai falar assim, pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis. Ele repete por 3 vezes, ele vai falar depois, batei e abri-se-vos-á. Jesus, ele vai repetir 3 vezes, 3 formas de súplicas e atendimentos, e além do mais, ele ainda repete depois, pois todo aquele que pede, recebe, todo aquele que busca, encontra, e todo aquele que bate, a porta será aberta. Jesus está nos dando aqui uma mensagem, ele está deixando para nós essa palavra, que nos demonstra como Deus pode nos atender, desde que nós nos dedicamos a buscá-lo, dedicamos a pedir, dedicamos a ter uma vida onde a gente busca o Senhor. Essa é uma forma maravilhosa, expressa pelo próprio Jesus, que nos mostra como nós devemos, às vezes, nos comportar mediante os problemas que aparecem, mediante as circunstâncias da vida, mediante, às vezes, tantas dificuldades, tantos momentos difíceis. Jesus está dizendo: peça, busque, bata a porta. Ele insiste 3 vezes. Na cultura judaica, isso era uma insistência repetitiva. Ele queria deixar uma mensagem clara, que nós devemos buscar ao Senhor. E é importante que nós entendemos aqui o que Jesus está nos dizendo, para que nós possamos assim nos portar e nos comportar quando às vezes as dificuldades, quando as portas se fecharem, quando às vezes nós não estivermos encontrando o caminho que nós queremos procurar. Eu separei aqui aquele texto de Hebreus 11:8, que vai falar de Abraão, que vai falar que Abraão, ele partiu sem saber para onde iria. Abraão, o Senhor chama Abraão, o patriarca, e fala com ele: olha, eu vou te mandar para uma terra, eu vou te mandar para um lugar, eu quero que você vá. Ele não sabia para onde, ele não sabia como, ele não sabia nem qual era o lugar. Tem uma frase que eu gosto muito, que fala assim: Abraão saiu sem saber para onde ia, mas ele sabia com quem ia. Essa é a grande mensagem. Isso que nós precisamos aprender com Abraão. Não interessa o caminho que a gente vai percorrer. Abraão não estava preocupado com as dificuldades, com a distância, com os obstáculos que ele deveria enfrentar, mas ele sabia quem ele deveria seguir. Importante também é que nós
entendemos o que às vezes esse texto também não quer dizer. Às vezes pessoas podem pegar esse texto de uma forma isolada, sem levar em consideração o restante de toda a palavra de Deus, e falar: poxa, as Escrituras estão dizendo, é só eu pedir que Deus me atende, é só eu bater a porta que Deus vai abrir. E às vezes as pessoas se frustram com isso, porque isso não é uma verdade, isso não se condiz com o restante de toda a palavra de Deus. A Bíblia me ensina que existe momentos onde as circunstâncias vão acontecer, onde às vezes as dificuldades elas vão se tornar até mesmo intransponíveis. Tem um rapaz que trabalha comigo, ele e a esposa. Ele tem 36 anos, tinha 36 anos, porque ele veio a falecer, e ele, com uma saúde muito boa, tranquilo, fazia check-up anualmente, foi fazer o último check-up agora esse ano, deu um problema no exame, no hemograma dele, foi detectado que ele estava com leucemia, foi marcado um exame específico de leucemia, foi verificado que era uma leucemia grave. Do exame ele já saiu internado, da internação já foi transferido, da transferência foi para a UTI e faleceu com menos de uma semana. Crente, o marido crente, a esposa crente, mas aconteceu. E às vezes as circunstâncias são essas. Às vezes vão chegar em momentos que nós vamos pedir e às vezes as situações não vão mudar. E a gente precisa entender que essa promessa que Jesus está fazendo, ela tem um contexto. Se a gente até avaliar aqui, analisar o texto, ele está falando antes desse momento aqui, antes do versículo 7, Jesus está falando sobre o julgamento, de nós julgarmos as pessoas, às vezes nós julgamos as pessoas, e ele está falando sobre a questão de nós não nos portarmos assim. O sermão da montanha, o sermão do monte, ele vem todo através disso, como nós devemos nos portar. E logo após esse texto, ele vem nos falar sobre pedir. Então, a gente tem que concluir que Jesus está dizendo que é uma forma de como nós devemos pedir, como nós devemos nos portar, mediante a vida que nós queremos levar. Nós temos que pedir a Deus graça, pedir a Deus direcionamento nos momentos que nós queremos viver. Deus vai nos atender, Deus vai nos livrar de problemas, Deus vai dar bênção sobre nós, mas nem sempre é desse jeito. E eu te digo, graças a Deus, eu não sei se já aconteceu com você, às vezes aconteceu comigo, uma coisa que eu queria muito, e Deus não me deu, e lá na frente eu falar assim, graças a Deus que Ele não me deu, graças a Deus, foi muito bom, esse caminho que eu percorri, apesar de ter sido um caminho duro, me ensinou coisas maravilhosas. Eu estava lembrando aqui, quando eu estava lendo esse texto, e lembrando das vezes a gente não saber pedir as coisas, não saber às vezes o que pedir. Eu estava lembrando daquele desenho do Aladim, né? Que o Aladim, ele conhece ali a princesa, e ele quer muito estar junto com ela, ele já conhece ela fica admirada com ele, mas ele acreditava que ele precisava ser um príncipe para ter admiração da princesa. Ele pede ao gênio e dá tudo errado. Na verdade, todos os pedidos do Aladim se dão errado. Até o secular mostra para nós que às vezes nós não sabemos pedir. Nós não sabemos pedir o que é certo. Nós às vezes queremos cortar caminho, e graças a Deus que às vezes Ele não nos atende. Então, Fernando, o que Jesus está querendo trazer para nós através desse texto? O que Ele quer nos mostrar, como devemos nos portar, como devemos ser? Como poderíamos viver essa vida do Sermão do Monte, mediante as situações que Jesus vai colocar, da vida que devemos levar? E essa noite eu queria trazer algumas respostas, para que a gente pudesse entender melhor o que é pedir e ser atendido por Deus. Primeira coisa, nós precisamos tomar consciência das nossas necessidades.
é a primeira coisa que a gente precisa aprender. Precisamos tomar consciência das nossas necessidades. Às vezes nós não entendemos muito bem o que é necessário para nós, ou às vezes até queremos coisas que não são necessárias. A maior necessidade para as nossas vidas foi estabelecida através de Jesus na cruz. A maior bênção sobre a nossa vida que Deus pode nos dar é a salvação. A gente às vezes gosta de ouvir muitas pregações de Jesus, o que Ele vai fazer, mas às vezes esquecemos do que Ele já fez. Do que Ele já fez por mim, do que Ele já fez por você. A nossa maior necessidade já foi atingida na cruz. Então, se nós temos algo a agradecer, se nós temos algo a pedir, primeiro vamos agradecer pelo que a gente tem. Nós estamos vivos. Deus às vezes nos deu saúde. Então nós precisamos às vezes relembrar, pensar naquilo que nós temos, naquilo que nós já possuímos, para dar mais valores àquilo que nós precisamos, para entender mais o caminho que Deus quer nos levar. Então, se você quer pedir e quer ser abençoado, quer pedir que abra-se as portas e as portas sejam abertas, a primeira coisa que você precisa entender é que as suas necessidades já foram cumpridas lá na cruz com a salvação de Jesus. As outras, Deus vai atender, sim, mas a maior delas já foi dada, que foi a salvação. Segunda coisa que eu aprendo nesse texto, nós precisamos ter persistência, perseverança e importunação. Jesus nos ensina isso. Lá na parábola que conta a história de um amigo que recebe um viajante à meia-noite e ele não tem nada para dar ao viajante de comer e ele vai no seu vizinho importuná-lo à noite pedindo pão. Jesus ali está nos ensinando que nós às vezes devemos nos esforçar, até mesmo importunar. A parábola do juiz iníquo, né? Onde a mulher, mesmo o juiz sendo iníquo, ela vai insistindo pela causa e o juiz vai atender. Nós precisamos ter perseverança e persistência. Nós precisamos sermos mais persistentes naquilo que a gente quer. A gente precisa entender que a gente precisa ter uma perseverança maior na nossa vida. Às vezes nós somos tão pouco perseverantes na nossa caminhada cristã. Às vezes nós deixamos de lado, né, a leitura da palavra de Deus, deixamos de lado buscar ao Senhor. Isso é falta de perseverança. Como que eu estou vivendo a minha vida cristã? Eu estou sendo diligente na leitura da Bíblia? Como que eu estou vivendo uma vida de oração? Se eu realmente quero obter as bênçãos do Senhor, então deveremos continuar pedindo por elas, deveremos continuar seguindo em frente. Paulo lá em Filipenses 3, versículo 13, vai falar assim, ó: quanto a mim, não me julgo havê-lo alcançado, mas faço uma coisa, avançando para as coisas que estão diante de mim, eu continuo em frente. O apóstolo Paulo vai dizer que nós, às vezes, nos julgamos que já alcançamos algo. Nessa semana, uma coisa eu não vou me esquecer, na aula que nós tivemos da ITAD, o pastor Arlen falou uma coisa interessante. A nossa vida cristã, ou ela é ascendente ou ela é descendente, ela não é linear. Ou você está crescendo na sua estatura como crente, ou você está descendo na sua estatura como crente, mas não existe crente linear. Não existe uma vida cristã linear. Ou você segue em rumo para cima, ou você está em rumo para baixo, mas linear ninguém fica. E Paulo atesta isso aqui. Paulo está dizendo que ele, o apóstolo Paulo, no final da sua vida, né, em Filipenses aqui, a carta, Paulo já estava preso. Ele já estava chegando ali no momento já tinha uma idade avançada. Então ele está dizendo que naquele momento ele já julgava que ele não tinha alcançado, que ele precisava continuar em frente, independente das coisas boas que se passaram, independente dos problemas que aconteceram, ele julgava que ele tinha que continuar. Nós temos continuado, nós temos sendo persistentes, nós temos buscado ao Senhor.
Nós temos se conscientizado dessa situação, de que nós precisamos viver uma vida ascendente, que na verdade esse momento aqui, esse período da nossa vida que nós vivemos aqui, é somente um aprendizado para a nossa vida eterna. Nós temos buscado realmente ao Senhor? Nós temos realmente deixado, ou temos deixado as coisas de lado? Persistência, essa é a questão principal. Terceira coisa importante que Jesus deixa claro nesse texto, Jesus deixa claro a nossa conscientização de que Deus é o nosso Pai. Jesus faz questão de falar sobre isso. Ele vai falar no versículo 9: qual dentre vós que é homem, que porventura um filho lhe pedir um pão, lhe dará a pedra? Esse é o maior princípio que nós podemos ter. Jesus está comparando um pai terreno com o nosso Pai celestial. Às vezes nós não levamos isso em conta, mas Deus é o nosso Pai, e o nosso Pai, Ele quer o melhor para nós. Jesus está usando essa comparação de um pai terreno que se preocupa com o filho, que quer o melhor para o filho, e comparando a Deus. E se nós levarmos em comparação, nós temos que multiplicar aí pelo infinito, para chegar ao amor que Deus tem pelos seus filhos. Deus é o nosso Pai, Ele se preocupa conosco, e nós se tornamos filhos, como fala lá em João 1, versículo 11 e 12, veio para o que era seu, e os seus não receberam, mas todos quanto receberam, deu-lhes o poder, ou autoridade, de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome. Nós somos filhos de Deus, e um pai, ele quer o melhor para o filho. Quando nós nos tornamos filhos do Senhor, nós queremos ser o que? Mais parecidos com o nosso pai. É assim, né? O nosso filho quer copiar a gente. Eu sou São Paulino, e o Pedro virou São Paulino. A Amanda está até triste ali, que queria que ele fosse cruzeirense, mas ele foi São Paulino, coitado, porque o pai era São Paulino, é São Paulino, não era não, é São Paulino, que time a gente não muda. O filho quer ser igual ao pai, e nós precisamos ter essa mesma natureza de Deus. Nós queremos ser participantes dessa natureza, nós precisamos querer ser participantes dessa natureza. Nós precisamos nos conscientizar disso, que nós somos filhos de Deus, e esse Deus, Ele quer o melhor para nós. Deus quer sempre o melhor para cada um de nós. Deus, o Pai, quer sempre o melhor para o seu filho. E sabendo disso, eu vou para o quarto tópico. Deus sendo Deus, nunca erra. Deus sendo Deus, nunca erra. Então, meu querido, quando Deus não abrir uma porta para você, você pode ter certeza que Ele, na sua infinita sabedoria, Ele está querendo o melhor para você. Você pode ter certeza que quando Deus está abrindo uma porta para você, é porque Ele quer o melhor para você. Deus conhece a diferença entre o bem e o mal. Nós não conhecemos às vezes. Às vezes o nosso olhar, né, que não enxerga, às vezes não enxergamos lá na frente. Deus, com a sua infinita sabedoria, Ele tem a consciência, né, e a presciência e o futuro, né, de tudo que vai acontecer. Então Deus sempre quer o melhor para cada um de nós, e Ele não erra. Deus não erra. Deus não escreve certo por linhas tortas, isso não existe. Eu gosto de falar isso, mas é verdade. Deus escreve certo por linhas certas. O caminho seu pode estar parecendo um caminho difícil, mas pode ter certeza que Deus quer o melhor para você. Somos filhos de um Pai que não somente nos ama, mas cuida de nós e mantém atenta vigilância sobre nós. Ele jamais nos dará alguma coisa que nos seja prejudicial. Deus jamais vai te dar algo que seja prejudicial a você. Basta que você se coloque sempre à disposição de seguir aquilo que Deus quer para a sua vida.
Fernando, mas às vezes eu não consigo saber o direcionamento de Deus para a minha vida. Sua palavra, a Bíblia nos direciona. O próprio sermão aqui do Monte de Jesus já nos dá vários ensinamentos de como nos devemos portar, como nós devemos ser, como nós devemos agir. Como devemos agir como filho, como devemos agir como pais, como devemos agir com os nossos irmãos, como devemos agir com os nossos irmãos em Cristo, como devemos agir com as pessoas de fora, como nós devemos agir em todas as circunstâncias. A palavra de Deus responde, o direcionamento está claro, basta que você procure, basta que você busque, basta que você compreenda. Deus quer o melhor para nós e Ele não vai errar, Ele não erra. Mas uma coisa você pode ter certeza, o caminho que Deus tem para você é o caminho certo, e Ele nunca vai desviar do caminho que é correto, que é justo, que é santo. Santidade é um caminho do Senhor. Você tem buscado a santidade? Você tem buscado viver uma vida santa? Você tem buscado viver uma vida onde você tem buscado ser uma pessoa melhor a cada dia? Quinto, quanto mais o vosso Pai que está no céu dará coisas boas aos que lhe pedirem. O Senhor nos dá coisas boas. O Senhor nos dá as coisas boas, e o maior bem que Deus nos deu foi o seu Espírito Santo. Jesus nos disse que Ele iria, mas deixaria o Consolador, aquele que nos ajudaria a seguir a sua palavra, a seguir aquilo que Ele tinha dito para nós. Nós possuímos esse Espírito Santo. Esse é o maior presente de Deus para a nossa vida. De tudo que você pode pedir, de tudo que você pode buscar, esse é o melhor caminho, esse é o melhor presente que Deus lhe deu. Sim, seja persistente, sim, busque com força, seja vigilante naquilo que você tem feito, mas saiba que o maior presente já foi dado a nós, que é o Espírito Santo. Às vezes nós estamos passando por momentos difíceis, é verdade. Às vezes estamos ansiosos com os problemas que estão às nossas voltas. Às vezes estamos preocupados com as duplicatas que vamos pagar a semana que vem, com as contas que estão vencendo, com às vezes um problema na justiça, às vezes o movimento da nossa empresa não está bom, às vezes você está passando por alguma enfermidade, às vezes alguém que você ama tem passado por alguma enfermidade, mas peça a Deus que esteja com você, peça a Deus e Ele vai te atender, e se Ele não atender, é porque Ele é Deus e Ele sabe todas as coisas. Busque o Senhor, busque com persistência. Jesus nos pediu, seja insistente, tenha uma vida de relacionamento próximo com o Senhor, que com certeza portas serão abertas e muralhas serão vencidas na nossa vida. Agora você deve estar percebendo por qual motivo deveríamos agradecer pelo fato que os atos de pedir, buscar e bater não significa apenas que podemos pedir qualquer coisa que quisermos e ele nos será outorgada. Naturalmente não. O que está envolvido nessa promessa é isso: peçamos qualquer coisa que nos seja proveitosa, qualquer coisa que contribui para aprimorar a salvação de nossas almas, para a nossa perfeição final, qualquer coisa que nos aproxime mais do Senhor, que Ele expanda a nossa vida e que nos faça progredir, e Deus nos dará. Peça a Deus que Ele caminhe com você, peça a Deus que você seja uma pessoa melhor, peça a Deus que você tenha uma vida caracterizada pelo amor, pela amor pelas outras pessoas, pela alegria, pela paz, e Ele vai te dar, e o restante será acrescentado com certeza. Amém? Gostaria de orar.
Senhor, louvamos e te exaltamos, Senhor, agradecemos pela tua palavra, meu Deus, agradecemos, Senhor, por tão maravilhosa promessa que o Senhor deixou para nós, que se buscarmos ao Senhor, o Senhor estará ali para nos atender, se pedirmos, o Senhor nos atenderá, se batermos a porta, o Senhor vai abrir essa porta, se precisarmos vencer, Senhor, as dificuldades e insistirmos, o Senhor estará conosco, desde que peçamos, Senhor, coisas que vão engrandecer o teu reino, vão engrandecer, meu Deus, o teu nome. Senhor, nos ajude a caminhar nessa terra, porque as dificuldades virão, os momentos difíceis estarão aí, mas se estivermos caminhando com o Senhor, com certeza o Senhor nos ajudará. Muito obrigado, meu Deus, por tão maravilhosa promessa. Nos ajude, Senhor, a cada dia caminharmos mais com o Senhor. É o que te pedimos em nome de Jesus. Amém.